Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3B de Bola, que é o novo nome da empresa que surgiu com a fusão da BVMF Bovespa com a CETIP. Então hoje é B3, quer dizer Brasil Bolsa Balcão. Bem, e antes de começar a entrevista, lembre-se que agora vocês têm a ferramenta do YouTube. Tem a página Programa Mercado Futuro, que vocês podem assistir quase todos os programas, um dia vai ser todos, que eu fiz em 2017. Você entra lá na página, escolhe o programa, assiste quando quiser, como quiser e de onde quiser. E já que você vai estar no YouTube, vai no Direto da Bolsa também, que é onde eu tenho meus comentários de vários assuntos, não só de água. Bem, o mundo, não há dúvida nenhuma disso, está mudando muito rapidamente. E o Brasil também. No Brasil estão em curso aí reformas em vários setores que são uma verdadeira revolução. Por exemplo, reforma trabalhista. Eu não estou nem a favor, nem contra, nem criticando, nem não criticando. Mas a lei trabalhista brasileira, ela é baseada na Carta del Lavoro, do Mussolini. Isso do século passado, para não dizer retrasado. Estão mudando essa carta. E outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Vai ter reforma da Previdência, vai ter, enfim, vai ter que ter a reforma política também. Como eu disse outro dia aqui no programa, eu quando acordo no dia 15, 11 de novembro e tenho que votar, vou com a maior má vontade. Eu, pessoalmente, Antônio Resch, acho que o sistema político brasileiro não mais representa a população. Mas isso é outra questão. E isso deve ter influência no agro. Está acontecendo o AgriShow lá em Ribeirão Preto. Acho que vai até o final dessa semana, se eu não estou enganado. E o meu entrevistado de hoje, ele tem muitas qualificações, mas ele acabou de chegar do AgriShow. Então vai contar para a gente, para começar a conversar, o que ele achou do AgriShow. Afinal, lá estavam governador, ministro da Agricultura, autoridades secretárias, etc, etc. E ele certamente circulou ali com essas pessoas. Trata-se do ex-presidente da Rural, Cesário Ramalho da Silva, do GAF, Global Agribusiness Forum, e de outras tantas entidades. Muito boa tarde, professor Cesário, agora virou professor. Opa! Meu amigo pessoal. Claro. Quer dizer que você me encontrou na rua e não me falou comigo. Eu te vi, mas não consegui falar. Chegou de Ribeirão, deve ter sentido um baque, porque aqui está frio, Ribeirão não faz frio. Está fresco. Como é que está o AgriShow? Qual é a tua opinião do AgriShow? Olha, Resch, eu acho o seguinte, né? Você está introduzindo aí o programa e é isso que falta no Brasil mesmo, né? Quer dizer, nós temos que lutar fortemente para consolidar as reformas do presidente Temer. Eu acho que o presidente Temer, ele como a baixa avaliação pelo Ibope dele, provocou isso. O Nizam Guanais falou com ele isso, que ele aproveitasse a baixa popularidade e a não reeleição, a não candidatura o ano que vem, para fazer todas as reformas. E ele se dispôs a isso. E ele é um mestre nessa questão no Congresso, em operar o Congresso Nacional, extremamente difícil que é. E ele está conseguindo êxito. Quer dizer, ontem em Ribeirão Preto, lá em Ribeirão, né, falando os discursos lá, todo mundo falou lá, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado federal Nilson Leitão, do Mato Grosso, pedindo apoio às políticas do presidente Temer, pela competência e pela coragem do presidente para enfrentar as reformas. As reformas no Brasil estão dando todas essas perturbações de ordem que nós vimos agora na sexta-feira passada, né? Nós vimos isso em São Paulo, no Rio e as principais cidades brasileiras. Mas isso aconteceu em Paris. Tá certo? Porque também lá na Europa, os países estão mudando as regras das aposentadorias, estão mudando as regras trabalhistas. Portugal, por exemplo, baixou, por exemplo, a questão do salário do público.
Tá certo? O funcionário público lá teve uma queda de 20% no seu salário. Nós aqui temos uma legislação que não permite isso. Mas, enfim, isso faz parte do jogo. E o que nós vimos sexta-feira é que foram para a rua um grupo de anarquistas, um grupo de pessoas que se dispuseram a parar a cidade. Conseguiram parar parcialmente, aliás, bastante importante a paralisação. Mas o povo não aderiu à greve. A Avenida Paulista não encheu, como nós enchemos numa passeata de 1 ano, de 2 ou até de 3 anos atrás, quando foi que começamos essas reformas todas. Provocamos o impeachment, que foi provocado, não só na Avenida Paulista, no Rio, na Praia de Boa Viagem, em Pernambuco, na Rua da Praia, em Porto Alegre, e por aí adiante, a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Enfim, o Brasil inteiro pediu isso que aconteceu agora. Então somos nós, a força trabalhadora, aquele que emprega. Eu, como empresário, tenho a responsabilidade de produzir, de empregar e produzir e colaborar para o crescimento do PIB. Crescendo o PIB, nós aumentamos o número de empregos. Portanto, é um momento positivo do país e que nós temos que apoiar o presidente Temer. Ele tem que ser apoiado para terminar a reforma. Falta a reforma principal, que é a da Previdência. Aprovado isso, começam a chegar os recursos para retomar o país. O país está parado. O país está parado. Né? A agricultura não está porque nós tivemos um acréscimo de grão de 20% esse ano. Mas o país está parado, nós precisamos disso. Portanto, eu acho que todo agricultor brasileiro, meus colegas agricultores, pecuaristas, vamos esforçar, nós estamos sofrendo, a indústria sofre muito mais do que nós, o comércio está sofrendo muito mais do que o nosso business, o nosso negócio, mas nós temos que apoiar essas medidas. Casualmente, nesse momento, estão falando pelo Temer. Eu não sou político, eu não sou partidário, eu sou empresário. Eu tenho um partido, é o PA. É o Partido da Agricultura. Esse é o meu partido, aí que a gente faz força. E o clima? Eu queria que você dissesse. Pois é, aí então, chegando do AgriShow, eu sinto a confirmação que o maior negócio do Brasil é o agronegócio. O Brasil é o país do agronegócio. E esse contexto, Resch, ganhou força no Brasil e no mundo. A sociedade brasileira, as elites brasileiras, não é elite de dinheiro, é elite de gente, elite do trabalhador, a elite do fabricante de máquinas, a elite dos operadores de máquinas, enfim, das faculdades, dos pesquisadores, etc. Eu acho que caiu a ficha de todo mundo que o Brasil é um país do agronegócio. E nós temos na mão. Nós não temos as bombas que o Trump tem e está brigando lá com a Coreia. Nós temos uma outra bomba atômica, que é o alimento. Nós temos o alimento. Nós temos que dobrar a produção brasileira até 2050. Nós temos que dobrar, porque a população vai crescer, a população vai crescendo, o crescimento demográfico natural dela, mas nós temos aí a inserção da classe média. Quando nós fizemos o GAF, o Global Business Forum, em julho do ano passado, com vários conferencistas de várias partes do mundo, 30 países, 20 e tantos ministros de agricultura de vários países, todo mundo falava crescimento da classe média. Nós vimos isso no Brasil. O governo do Lula inseriu 30 milhões. A China inseriu 300 milhões de pessoas. Poxa, esses caras são consumidores. Então nós temos que cuidar das nossas terras, cuidar das nossas lavouras e procurar a tecnologia. Só a tecnologia, que é o que nós vimos lá no AgriShow, faz isso. E nós tivemos no AgriShow muito agradável a importância que o AgriShow tem. Estavam autoridades de todos os cantos e recantos brasileiros representados. Um mundo de prefeito, um mundaréu de deputado estadual, federal, de todos os lados. E os mais representantes disso. O ministro Blairo, representando o presidente Temer, esses dias está um pouco dificultoso, vamos dizer, para o presidente sair. Você sabe que nós temos inimigos mortais no nosso negócio, tipo o MST, etc. e tal. Então o presidente está mais cauteloso nas suas incursões, aí, nas suas aparições. Então, mas esteve muito bem representado pelo ministro
ministro Blairo Maggi, um homem identificado com o setor, produtor, conhecedor profundo conhecedor do agro brasileiro. Principalmente, evidentemente, os grãos. Mas o Blairo está fazendo uma incursão por tudo que é agro no país. Segundo, nós tivemos lá o diretor, vice-diretor do BNDES, anunciou novidades para o agro, lá representando a presidente Maria Silvia, modificações no agro. Tivemos o presidente do Banco do Brasil, o Caffarelli, também com novidades para o agro, operações, mais recursos, dos 12 bilhões, é tanto bilhão, tanta coisa, me atrapalha às vezes, liberados para o pré-custeio. O Banco do Brasil já aplicou 10 bilhões. Nós vamos pagar isso só em julho do ano que vem. O Blairo, depois nós tínhamos o governador de São Paulo, nós tínhamos o secretário da Agricultura de São Paulo, nós tivemos a liderança nossa, que precisamos melhorar as lideranças nossas, nós temos que oxigenar as lideranças, nós temos que formar novos líderes, nós não podemos mais suportar a permanência constante, eterna de determinados líderes, especialmente no estado de São Paulo. Nós temos aqui um presidente com 11 mandatos, isso é inconcebível. Se fosse o meu pai, eu seria contra. Sabe? Então nós temos umas coisas para fazer. A gente já vai falar disso agora, nós temos que dar um intervalinho. Eu converso Tá com o bom. Cesário Ramalho da Silva, ele é do Conselheiro da Rural, é presidente do GAF, enfim. E tem outros aí, um líder rural que... Aí ele falou de renovação, né? Por exemplo, a sociedade rural, na última eleição, por exemplo, elegeu um empresário que eu considero um empresário moderno para presidente da Rural, que é o Marcelo Leyland Vieira, grande figura, eu gosto muito dele. Mas já o Cesário comenta isso, vamos logo para o intervalinho e a gente volta já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, converso com vocês aqui do estúdio da B3, já disse o que é, converso com o Cesário. O Cesário falava de renovação. Você sabe que é uma das, não sei se é a principal coisa que você considera como um feito teu, mas eu já entrevistei quase todos não, que são muitos. Os principais líderes começou como Rural Jovem, agora é um comitê, parece que de tem vários jovem. comitês, né? Eu acho essa uma das coisas mais importantes que você fez durante os teus mandatos lá na Rural. Porque é aquela história que eu te digo, você deve, não sei a sua idade, a minha, já passei dos 35, né? Mas eu tenho trazido todos eles aqui, o Adrien, o Bento, eu trouxe a sobrinha da Teca Vendramini, uma menina loira, muito simpática, trouxe o Rivaldo lá da VCZ, filho do Rivaldo. Porque o que as pessoas da minha idade pensam, eu já sei. Eu quero saber, essa é a minha filosofia. Eu quero saber o que esses jovens pensam. Não, eu acho que... Tem que renovar mesmo, não tem Olha, jeito. tem que renovar, mas não, você tem que fazer a transição. Não é renovar, não é sair o de ontem, hoje de manhã entrar o outro. Isso tudo é produto, é uma transição. Você não pode jamais mudar do experiente, do cabelo branco, da falta do cabelo, para aquele jovem. E o jovem hoje, ele é mais atrevido, sob o ponto de vista positivo, falando isso, não é? Ele é mais, ele tem uma dinâmica diferente, porque a internet, na minha opinião, ela levantou, ela facilitou a informação, ela facilitou a comunicação de uma forma brutal. Não é? E essa questão de internet, você funda ela de um dia para o outro. O Facebook, com o Zuckerberg, foi fundado num fim de semana em Harvard. Eles ficaram dentro do apartamento, inclusive o brasileiro, não lembro o nome, não é? Fundaram aquilo lá. Então, eu acho, eu participo também, por exemplo, sou vice-presidente da Associação Comercial. E, aliás, eu gosto do AgriShow porque eu presidi o AgriShow durante 2 temporadas. Então, a gente provocou, o meu período, nós provocamos o redimensionamento do AgriShow, a ampliação do AgriShow dentro de uma fazenda do governo do Estado de São Paulo. E nós projetamos o AgriShow também para ficar estável lá. Agora nós temos um contrato com a Secretaria de 20 anos. Quando eu assumi, nós tínhamos um contrato anual.
A segurança que você tinha para fazer qualquer investimento para o Agrishow, as indústrias todas, era problemático. Aí, naquele momento, secretário da Agricultura, o Duarte Nogueira, hoje prefeito de Ribeirão, o governador João Alckmin, nós passamos pela Assembleia, tivemos uma aprovação de lei na Assembleia para a cessão daquela área para o Agrishow. Lembrando que o Agrishow tem também máquinas agrícolas em operação. É uma feira dinâmica. É a maior feira do mundo. Porque lá nos Estados Unidos tem uma feira no Corn Belt que ela é maior, mas ela é maior no volume de máquina, mas só que ela não tem comércio. Então, a nossa feira aqui do Brasileira, ela tem o comércio também, tem um grande comércio, é o momento de compra do agricultor brasileiro. E outra coisa, Resch, que o ministro Blairo e todos falaram, respeitando todas as feiras brasileiras, como a feira de Cascavel, a feira de Rio Verde, a feira de Não Me Toque lá no Rio Grande do Sul, que eu conheci todas, e são todas as feiras espetaculares. Mas são feiras mais regionais. Produto da logística de São Paulo, qualquer coisa desse tipo, a Agrishow virou uma feira nacional. Quer dizer, o resultado da feira, no final aí, se nós vendemos mais máquina ou menos máquina, nós vamos começar a enxergar a agricultura brasileira daqui para frente. Então é muito importante. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi a quantidade de pessoas que lá estavam ontem. O discurso brilhante do nosso ministro da Agricultura, o ministro brilhante, que é o meu amigo Blairo Maggi, que é moço. Eu estou no 72, o Blairo está no 50 e pouco. Quer dizer, ele tem um campo aí para frente para trabalhar pelo país, pelo nosso país, pela nossa agricultura, muito longo ainda. Ganhando toda essa experiência nacional e internacional, que ele é um grande viajante. Tá certo? Nossas entidades aí já viajaram com ele para a Ásia, para lá e para cá. Ele é um campeão, o Blairo. Para vender, está se tornando um grande mercador aí para vender os produtos brasileiros. Então o Agrishow ontem mostrou a pujança dele, mostrou a força dele. Quer dizer, o governo de 13 anos do PT não destruiu a agricultura do Brasil. Não destruiu a agricultura brasileira. Está lá no Agrishow, está nessas outras feiras que estão tendo por aí também. Sabe? Nós crescemos a venda, Resch. Agora na virada do ano, as máquinas cresceram 20%. A venda de adubo, eu almocei ainda lá na feira com o pessoal da ANDA, dos adubos, o Davi. O adubo está acima das médias do ano passado. Davi Roquete. Na verdade, você viu o que pode acontecer. Você está falando isso aí. Veja o exemplo que nós temos: Venezuela, Cuba. Venezuela não tem papel higiênico, não estou falando nem de alimento. Eles acabam com a estrutura econômica, com essa história de bolivarianismo, aí, sei lá como é que chama isso. Só que o agro brasileiro, graças aos céus, resistiu. E é o que segura. Você viu que o primeiro trimestre, o PIB do país foi positivo, pela primeira vez. Não é que foi positivo, foi negativo. Mas o da agricultura foi tão bom que transformou em positivo. Exato. E isso daí, o PIB, ele cresceu nas regiões do agronegócio. Sim. Quer dizer, ele não cresceu na cidade de São Paulo, que é urbano, é comércio, é serviço e é indústria. Esses aí, o serviço continua negativo. As vendas ainda não reagiram. Caíram no primeiro trimestre as vendas do comércio. Mas o agro tem tamanho, porque o agro, na verdade, ele está com 30% do PIB. E se não tiver, ele está encostando no 30%. E não nos 23%, que é oficial. Se você começar a somar uma opção de coisa que a gente acaba não somando, e que falta isso, você vai chegar perto do 30%. Então, essas forças do agro, no Mato Grosso do Sul, no exterior de São Paulo, ela fez o agro ficar positivo e cobriu o negativo da cidade, como São Paulo. Não, e isso, nós vamos no intervalo agora, eu converso com o Cesário Ramalho. Agora eu vou falar que é vice-presidente da Associação Comercial, isso também? Também. Os amigos. Ele estava falando desse negócio, quer dizer, por exemplo, mesmo saiu recentemente o número de desempregados no Brasil, melhorou um pouco, mas ainda está, mas já melhorou um pouco. E não melhorou um pouco, quem que empregou mais? Não preciso dizer, né? Agricultura. Vamos no intervalo, eu volto já.
Estou de volta ao programa Mercado Futuro, aqui Cesário Ramalho da Silva, conselheiro da Rural, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Isso não é pouca coisa, né? Associação Comercial de São Paulo. Presidente do GAF, Global Agribusiness Forum e por aí vai. A Abramilha ainda está valendo? Tá, claro, estamos lá com o Paulinelli, ministro Paulinelli. Vice-presidente da Abramilha. Um prazer, uma honra. Estou aprendendo lá com o ministro Paulinelli. E duas coisas que eu gostaria que você comentasse. Uma é o Fundo Rural Pessoa Física, que é interessante ouvir a tua opinião. Outra é que o Brasil tem 16 mil sindicatos, ou 17 mil, e agora acabou o negócio de imposto sindical obrigatório. Aquele dia de trabalho que todo trabalhador é obrigado a pagar. E você me deu um toque aqui no intervalo sobre a renda do produtor, que não estaria lá essas coisas. Vamos fazer o encerramento com isso. Pois é, falar rápido aqui, o ministro Blairo, com muita propriedade, diz que a agricultura cresce de uma maneira fantástica. Nossas propriedades, aqui no sul, nós temos 20% da área da propriedade que não é produtiva. Então, o Código Florestal, há 5 anos está fazendo, ainda não resolveu essa situação, os governos do estado. O Blairo diz que quando ele começou a trabalhar na década de 70, ele colhia 30 sacos de soja e ganhava mais dinheiro no bolso do que ele põe hoje com 60 sacos de soja e mais de 100 de milho, nas duas safras, né? Então, o que acontece é que os custos aumentaram muito, muito, muito. A tecnologia custa caro. Se você pensar que um saco de milho de semente chega a custar 700, 800, até R$1.000 custa isso daí. E esses retornos são difíceis. O Brasil não tem seguro para a maior atividade econômica do país, que é o agro. Nós não temos seguro de renda do produtor, e você tem uma atividade do mais alto risco. Eu estou repetindo aqui as palavras do Blairo Maggi, ministro Blairo Maggi, na abertura da Grishow. E isso tudo carrega uma responsabilidade para o agricultor, que a agricultura, ela está melhor para o país, para a sociedade brasileira, do que para o agricultor. Nós temos agricultores com dificuldade nesse eixo norte, por cima do paralelo 13, se não me engano, e nós temos que melhorar essa renda, não é? Nós temos que dar uma fórmula, pensar uma forma, temos esse pensamento, tem uma coisa que está se desenvolvendo, que o agricultor precisa ter uma renda melhor e ter mais segurança nas suas rendas, não é? E pensando que o agricultor brasileiro, diferentemente do que esses movimentos sociais divulgam, que ele é todo micro, não é. O agricultor o frango depende do milho do Mato Grosso, tá certo? Nós somos o maior exportador de frangos do mundo, mas o frango depende do milho, o suíno depende do milho, que eventualmente está sendo produzido em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Oeste Baiano, qualquer coisa desse tipo. Então, nós temos que unificar, temos que pensar isso, porque se nós continuarmos dessa forma, com juros elevados do jeito que nós temos, com o custo do Brasil distorcendo todas as nossas estruturas, os nossos custos, não sei o que nós vamos fazer. O próprio Banco Central hoje, ele trabalha para segurar o dólar, para segurar a inflação. Vitória na inflação, com certeza. Mas será que esse dólar não atrapalha? Eu não estou falando para voltar a 4, que tive o ano passado nessa época, mas um dólar que seja mais ou menos normal, né? Então, tem algumas coisas que a agricultura é sofrida por isso. Nós temos um produto, somos uma commodity na maioria dos nossos produto de baixo valor agregado, que tudo isso impacta muito. Nós temos um transporte muito elevado, nós temos a soja mais cara do mundo nos portos, Os Estados Unidos é menos da metade, a Argentina também é menos da metade, o Brasil, eu não me lembro assim exatamente, não vou nem falar se é de $70, alguma coisa desse tipo, que é posta nos portos nossos. Então nós temos que pensar isso, e não podemos demorar. Não podemos demorar. Nós temos que esperar o governo Temer, o presidente Temer, fazer essas reformas e depois começar a reconstruir o país. E reconstruir o país no principal e melhor e maior e mais competitivo setor da economia brasileira, que mais emprega no país, 33% da mão de obra. Então é isso aí. A outra coisa que você me perguntou, procurando
objetivo aí, é a questão do Fundo Rural. Nós fomos colhidos num determinado dia por uma coisa desagradável, uma coisa profundamente marcante, desestruturante, que foi essa questão da votação do Fundo Rural pelo Supremo Tribunal Federal. E Supremo, a lei parece que quando a lei se cumpre, mas nós não vamos ter condição de cumprir isso daí. Nós temos que negociar e estamos com um grande negociador à frente disso, que é o Blário. Nós temos exemplo, nós temos muita gente que pagou o Fundo Rural. Muita gente que depositou em juízo o Fundo Rural e muita gente que não pagou o Fundo Rural. O Blário disse que ele está defendendo um acordo nisso aí, mas tem que ser um acordo bem feito, porque quem pagou não quer, acha que o cara que não pagou é caloteiro. Não é. O Supremo Tribunal Federal deu liminar em 2011, que era um imposto inconstitucional. E agora a Carmen Lúcia veio, depois de uma reunião com o ministro Meirelles, para arrumar o caixa do Brasil, que o Meirelles, a responsabilidade dele é essa. Mas ela jamais podia ter cedido isso daí, a ministra. Mas agora nós temos que arrumar. O Blário pediu um pouquinho de calma, nós temos uma grande liderança nos parlamentares, o Nilson Leitão, com o Blário e o próprio presidente Temer. Recomendou expressamente ao Blário Maggi para acertar essa questão do Fundo Rural. Então nós temos que acertar isso com muito cuidado, porque quem pagou, mas o cara não pagou, não vai pagar? Não, não é. Então eu acho que vai ter um jeito aí, uma forma, uma maneira. Fazer um acordo. Cesário, mais uma vez muito obrigado, é um prazer recebê-lo. Quando você me encontrar na Boa Vista aí, você me convida a tomar um café, eu pago o café. Tá bom, obrigado. Tá bom? E a gente, uma das coisas boas, viu, falando aí para ainda tem nosso restaurante público. Na Associação Comercial lá em cima, ainda tem? Tem. Tá. Aquele dia mesmo estava almoçando. Não, vai agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. O resto é uma pessoa que conhece o agro como nós, qualquer um agricultor brasileiro. Passou muito pelo café e tudo, e está aí hoje. O Brasil não é o café que você começou, o Brasil é múltiplo no agro e essa coisa toda. Então, a gente tem que valorizar os jornalistas. Eu tive boa escola, eu passei um tempo. Eu comecei, na verdade, com soja, mas eu tive uma boa escola. Eu passei pela Sociedade Rural Brasileira, já falei isso aqui com o Cesário. Não com ele, quando ele estava lá, porque ele também tem um mestre na arte da política. Mas eu trabalhei com o Renato Ticulá, que Grande mestre. dá uns murros na mesa de vez em quando precisa. Precisava dar. E com o Flávio Teles de Menezes, que também não é assim bonzinho, é bravo também. Mas muito obrigado mais uma vez. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau, obrigado pela atenção.